Mas antes eu quero apresentá-los para vocês aqui. O Airan vem conversando comigo já tem um tempo e a gente combinou então de fazer essa conversa e falar sobre música de concerto, que é, digamos, é a música erudita, né? Aí eles vão me corrigir aqui se eu posso falar isso, né? Música de concerto é música erudita. E vamos falar um pouco desse cenário todo, mas antes de trazê-lo aqui, quero apresentá-los. O Airan Nicodemo, ele é professor de violino na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atua como violonista, professor, arranjador e compositor. Ele é doutor em música pela mesma universidade, né, pela UFMG, e é mestre no ensino da performance e graduado pela Unirio. O Jayaran, ele é bacharel em música pela Universidade Federal de Minas também, mestre em ensino das práticas musicais pela Unirio. Ele desenvolve atividades pedagógicas lecionando violoncelo desde 2008, atua na Fundação de Educação Artística e no projeto Orquestra Jovem do TJMG. Participou de diversos projetos, gravações, concertos e shows. Foi solista junto à Orquestra Experimental da Semana de Música da Câmara da FEA. Atua também na divulgação e fomento da música contemporânea pelo violoncelo. Realizou a estreia mundial realizou então a estreia mundial em dezenas de obras. Ele desenvolve um trabalho de música de câmara integrando o Ubuntu Ensemble do Alma Negra com a pianista carioca Raical Paixão e o Duo Gerais com o violonista Airan Nicodemo, que é a dupla que vai estar aqui com a gente, Airan, Jayaran. Sejam bem-vindos ao Cultura Brasileira. Boa noite para vocês. Muito obrigada aqui por atender o meu convite, de estarem aqui para a gente trocar essa ideia, falar de música de concerto, desses artistas e trabalhadores também, porque eu sempre defendo aqui que todo artista ele é um trabalhador também, né? Às vezes as pessoas não têm muito essa dimensão dessa força de trabalho que promove a arte. E aí eu quero trocar uma ideia, então, com vocês. Muito obrigado por estarem aqui no Cultura Brasileira. E é isso. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite, Thalita. Boa noite, Jairan. Boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria enorme estar aqui no Cultura Brasileira, dialogando com você, com o Jairan. O Farol Brasil, ele vem ocupar um espaço extremamente necessário, né, no âmbito tanto do jornalismo, mas também no espaço da gente politizar mais todos os ambientes, né? E o Cultura Brasileira, eu fiquei muito feliz quando veio a divulgação de que esse programa entraria no ar, na grade diária, né, do Farol do Brasil, porque a gente precisa, de fato, falar mais de política dentro da cultura e a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é essa cultura brasileira para a gente começar a mudar, né, essa nossa sociedade, esse nosso país, transformar ele nas raízes mesmo. Né? Então é uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui e vamos bater esse papo. Vai ser uma alegria muito grande. Legal. Boa noite, Thalita, boa noite a todos, todas, todes. É um prazer enorme, uma honra estar aqui, muito feliz também por poder participar. Reitero o que o Airan falou sobre a importância e esse lugar preciosíssimo que o Farol Brasil está ocupando. Vai ser muito bom, tá? Maravilha, gente, olha só. E eu fico muito feliz. O Airan, a gente vem conversou já tem algumas semanas, né? Reproduziu, inclusive, um pouco nessa fala sobre essa nossa iniciativa do Farol Brasil. E aí, então, a partir, inclusive, dessa sua fala sobre essa questão da gente vincular sempre política e cultura, né? Eu queria ouvi-los. Como é que vocês têm, de alguma forma, observado e avaliado, a partir, inclusive, né, da vivência, do trabalho de vocês, as questões de incentivo à cultura nesse momento, nesse contexto que a gente tem acompanhado desse Brasil aí de 2025? Bom, Jai, quer começar? Pode começar, Fiquem à fica à vontade. vontade, viu, gente? Eu Fica vou à eu vou vontade. aqui mediando, mas podem começar falando e aí a gente vai trocando ideia aqui. Maravilha. Bom, eu acho que a gente vive na atualidade do mundo, mas vamos focar no Brasil, né?
um momento de tensionamento que, na pior das hipóteses, ele é muito bom para nós, né, que nos consideramos como uma esquerda crítica, uma esquerda radical. Por quê? Porque as coisas estão todas muito expostas, né? Então, aquela chapa branca que acontece a partir do dito final da ditadura militar, da Constituinte de 88, ela não é mais possível uma chapa branca para a cultura, uma cultura brasileira que quer uma democracia em abstrato, uma cultura brasileira que quer uma educação em abstrato para todo mundo. Né? A gente chega num ponto de tamanho tensionamento da sociedade, das dinâmicas, dos posicionamentos políticos, que esse tensionamento ele nos obriga a falar das diferenças e nos obriga, falando dessas diferenças, colocar alternativas. Né? E essas diferenças, tanto com relação a quais são esses projetos de educação, como é que eles reverberam no projeto de cultura que um país tem. Então, assim, para mim, o que está muito presente no meu pensamento, na minha reflexão da prática dentro de sala de aula, e da prática no palco, nos concertos, nas suas mais variadas formas, seja na música de concerto, na música popular, o que está mais presente é a gente precisa urgentemente discutir e construir uma proposta nacionalmente de uma política de Estado de cultura e de uma política de Estado de educação. A partir do momento que a gente começar a fazer esse debate nacionalmente, de fato ter uma política de Estado e não políticas de governo, que ficam se alternando, e se um fez, o outro vai fazer o contrário, a partir do momento que a gente não começa esse trabalho, a gente vai ficar sempre patinando e a gente vai perder espaço. Porque a gente não tem como sustentar um governo dentro dessa democracia burguesa e etc., liberal, e não tendo como sustentar uma posição ao longo do tempo, de 1, 2, 3, 4, 5 eleições, sem vender as nossas pautas, a gente não consegue transformar de fato a cultura, a educação e a sociedade em geral. Então, acho que o projeto, a reflexão que eu constantemente me faço, é a necessidade da gente, de fato, começar a organizar a proposta de uma política de Estado, não de governo, uma política de Estado de cultura, uma política de Estado de educação, porque as duas coisas dialogam o tempo todo. Né? Se a gente vai falar de ideologia, se a gente vai falar de posicionamento político da sociedade, a gente vai estar necessariamente falando de qual que foi o processo de formação educacional daquele indivíduo, daquela sociedade, daquele grupo, e de qual que foi o processo de formação cultural daquele indivíduo, daquela sociedade, daquele grupo. A partir do momento que nós não temos um projeto, então, de Estado contínuo, independente do governo, que esteja aí, a gente está abrindo mão, de fato, de discutir e desenvolver cultura e educação no nosso país. E também pensando que do lado de lá, ou seja, a extrema-direita, ela não se furtou de alguma forma, da maneira mais esdrúxula e mentirosa que seja, né, da forma mais vil e violenta, mas não se furtou de fazer esse debate de alguma forma na cultura, né. Os ataques à Lei Rouanet, por exemplo, ou essas ideias, essas propostas de escola sem partido. O que me parece é que a gente tem uma extrema-direita que não tem medo de se posicionar, né, e a cultura, que a gente também pode chamar de pauta dos costumes, né, que ficou muito algo colocado, de alguma forma aí, ela meio que encabeça, inclusive, essa discussão toda. Ou seja, discutir cultura, falar de cultura como um todo, é a gente fazer um enfrentamento político, né, um pouco do que a gente tem como proposta aqui, no nosso programa, é justamente esse entendimento, que a gente tem que falar de cultura, porque quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de política também, né, e não termos medo de dizer a que viemos, das nossas ideologias e aquilo que a gente defende, realmente. E não ficar nesse processo meio chapa branca, né. "Ah, somos todo mundo, não tem partido, não tem ideologia". Não, a gente tem sim. A gente tem e a gente vai falar sobre isso. Então é isso, que eu queria ouvi-los também. Jairan, se você quiser complementar. Sim, sim, é muito forte isso tudo, né? E realmente, assim, essa necessidade de uma política cultural de Estado, né, garante também um lugar
da consistência na formação, da concepção mesmo da cultura para aqueles que estão se formando, né? Isso é muito importante, porque a estratégia do opressor é o apagamento e reconstruir uma coisa que eles estão construindo, estão reconstruindo muitas coisas, assim, no campo ideológico, também na concepção cultural dos jovens, né? Então, estão criando e trazendo novos valores, assim, ou valores que são alinhados com o posicionamento político deles. Então, é importante, sim, ter o posicionamento e a política, e também é isso que você disse, né, Thalita, com a nossa cara. Tem uma direção, sim. Bom, e aí queria falar um pouco da realidade de vocês, né, enquanto músicos de concerto, mas quando a gente fala, sobre música de concerto, sobre essa música erudita, a gente parte inclusive de alguns sensos comum, assim, né, do tipo, quem é que consome, quem é que vai a concertos, quem é que, de fato prestigia. Então eu queria ouvir de vocês um pouco desse cenário da música de concerto, no Brasil, claro, dentro, né, das vivências que vocês têm no trabalho, e trazer um pouco desse contexto histórico, porque tem um trecho até que eu separei, que está lá no site da Funarte, inclusive, que diz o seguinte: "A música erudita brasileira sempre se desenvolveu em permanente intercâmbio com as informações que vêm de fora e num ininterrupto diálogo com as múltiplas manifestações da rica cultura nacional". Então queria ouvir de vocês um pouco, como é que vocês estão avaliando esse cenário mesmo, dos trabalhos que vocês desenvolvem, dos projetos, das políticas de fomento em relação, a isso também, da recepção desse público. Que público é esse que prestigia vocês? Quem são essas pessoas que está sempre acompanhando pelos lugares aonde vocês fazem aí, desenvolvem os projetos de vocês? Muito bom, Thalita. Eu acho que a gente pode partir do conceito, né? Afinal, é música erudita? É música de concerto? O que que é? Né? Eu, há muito tempo, já venho fazendo essa reflexão, e outros autores, outros pensadores, e quando a gente fala música erudita, a gente está passando, de certa forma, a ideia de que é a música daqueles que são eruditos, ou seja, que estudam, se dedicam a estudar e a fazer uma música, de certa forma, intelectualmente mais elevada, afinal de contas, são aqueles que estudam, né? Então, há alguns anos que eu tenho evitado esse termo, música erudita, e tenho usado o termo música de concerto, porque música de concerto designa o ritual através do qual essa música vai ser ouvida, vai ser vivenciada socialmente, né? Então, a música de concerto é o quê? Ela é uma música que acontece num ambiente, em um ritual, no qual existe um palco, as pessoas vão para sentar na plateia, em geral assistir em silêncio, ouvindo, simplesmente sendo um receptáculo daquela música. Elas, em geral, não têm muita liberdade nesse tipo de ritual de se manifestar dançando, de cantar junto e etc. É ouvir, escutar. Não significa que é melhor ou pior que nada, mas esse ritual, né, do concerto, da música concertante, ele se dá dessa forma. Um grupo de câmara, um quarteto, um trio, um duo sobe no palco, uma orquestra sobe no palco, um artista sozinho sobe no palco para dizer algo com a sua música, com o seu instrumento, com o seu grupo, e as outras pessoas que estão ali presentes, elas vão ouvir. Então, eu prefiro sempre utilizar o conceito da música de concerto, né? E aí, dentro disso que você trouxe, né, dessa informação que tem no site da Funarte, é muito interessante porque ele está certo, claro, mas também não diz muita coisa, né? Porque se a gente for pensar, tudo no mundo dialoga com tudo no mundo. De alguma forma, né, a nossa questão, de fato, na existência, existe um mundo. E esse mundo interfere em nós. E aí, o que a Funarte está falando nesse texto, no fim das contas? Existem as outras culturas, as outras manifestações artísticas, e a música brasileira, ela está permeável a isso. Agora, como é que isso reverbera na prática? Né? E aí, nesse sentido, que eu acho extremamente importante a gente sempre problematizar a questão dos gêneros, seja valorizando
um ou outro determinado gênero, sendo desvalorizando um ou outro gênero. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que não cabe mais a ninguém que se diz uma pessoa que estuda a música, seja a música de concerto, seja as N vertentes e possibilidades da música popular brasileira, falar que um gênero é melhor ou pior do que outro. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto, né? Existem diversas formas de se expressar artisticamente através da música, todas essas formas são válidas. Agora, dentro de cada um desses gêneros, dentro de cada uma dessas formas, seja a música de concerto, seja o samba, seja o hip hop, seja o funk, é possível a gente avaliar qual é o tipo de mensagem que está sendo veiculada, trazida, qual que é a necessidade daquele grupo de estar se fazendo ouvir, né? E aí sim a gente começa a entrar em compreender como é que aquela dinâmica cultural, como é que aquela dinâmica musical, ela vai somar ou não no mundo que a gente quer e acredita, porque a música por si, a arte por si, ela não existe, porque o ser humano ele não existe, né, por si. Não existe um ser humano que não se posicionando, ele não se posiciona, né? Ele não se posicionando, ele se posiciona a favor do que já está aí, né? E a música de concerto, ela, de certa forma, lá atrás, antes da Revolução Francesa, Revolução Burguesa e etc., existiam alguns ícones muito importantes, por exemplo, Mozart, que vinha de uma tradição, né, europeia, na qual os músicos eles eram mantidos ou pelo clero, dentro das igrejas, ou pela aristocracia, pela nobreza. Mozart é um dos primeiros músicos a propor uma nova forma de existir enquanto profissão musical, né? Então ele se filia à maçonaria, ele é tido como o primeiro músico que tenta viver fora, né, dessa lógica de uma aristocracia que mantém os músicos, como Bach, por exemplo, né, foi mantido pela corte de Leipzig, de Cothen, e pela igreja, né? Mozart, ele rompe com isso, né? Ele que é o primeiro a fazer esse movimento com mais visibilidade, e não à toa ele morre, né, pobre, no ostracismo, em condições completamente insalubres. Mas logo depois, a partir disso, vem Beethoven, né, que Beethoven, 30, 40 anos depois, ele consegue, de certa forma, ser esse profissional liberal da música que tem sucesso. E aí ele, em vida, vivencia esse sucesso, ele consegue, sim, ter dignidade para fazer a sua música, ter dinheiro, ter o mínimo necessário. E aí, a partir do século XIX, essa música de concerto, ela é apropriada por essa burguesia, que chega ao poder e forma os estados-nação pelo mundo afora, e chega no século XX como sendo uma música da dita elite, né? E aí, a classe musical mesmo que faz parte disso, uma parte pequena tem consciência disso e continua num espírito, né, de questionar, um espírito crítico de fazer a sua arte, tensionando com essa tentativa de apropriação da classe burguesa, da classe dominante, né, de achar que a música de concerto é uma música da elite, porque, de certa forma, existe uma certa tradição documentada, histórica, que vem da Europa, que é quem coloniza, né, todo o restante do mundo. Então, a música de concerto ela precisa ser olhada a partir dessa perspectiva, né? Uma perspectiva na qual o seu desenvolvimento ao longo do século XVIII, XIX, desemboca no século XX como sendo um espaço apropriado totalmente pela classe dominante para dizer, ó, essa aqui é a arte que presta. O que não significa que, por ser apropriada pela classe dominante, o que não significa que ela não preste. Mas a gente tem que entender. Então, qual que é essa sociedade que está falando que essa é a boa arte? Né? Existem diversos meios de comunicação e produção de conteúdo da extrema-direita que falam de a música de concerto é a boa arte, etc., em detrimento do funk, do hip-hop, do soul e de tudo mais. A gente tem que entender esse contexto para poder fazer a crítica, né? Falar, não existe essa arte que é dessa classe, não existe essa arte que faça aquele valor e por isso ela é superior. Não, isso é toda uma construção cultural. A partir do momento que, na formação educacional, né, dos músicos dessa música de concerto, a partir do momento que esse debate não é feito, a gente já perde, né? Então, eu acho que uma das principais
um dos principais horizontes que a gente precisa sempre ter em mente enquanto professores, enquanto pessoas que vão influenciar as novas gerações que estão se formando de artistas, de músicos, seja na música de concerto ou qualquer outra, é conseguir trazer esse espírito crítico para os jovens, porque facilmente eles são capturados pela necessidade do sucesso, pela necessidade de ter muito dinheiro, e aí eles se entregam a qualquer coisa que apareça. Agora, a partir do momento que, dentro da sala de aula, a gente faz o debate crítico, traz isso, olha, existem valores de uma classe que está por cima, que eles são o tempo todo reforçados dentro desse tipo de música. A gente vai aceitar eles? Ou a gente vai olhar para esses valores de uma forma crítica? E aí sim, aceitar alguns e outros não, ou transformar esses valores que já estão colocados, né? Então, acho que é dentro da sala de aula que a gente tem a oportunidade de construir, de fato, um artista que seja autônomo pelo seu fazer artístico, né? Eu quero realmente dizer algo. O Chico Science é uma pessoa que é um artista que eu acho que conseguiu muito bem fazer isso, né? Porque ele mesmo na sua breve atuação artística, porque ele morreu muito cedo, né? Ele deixa muito claro o seu posicionamento político, a necessidade de fazermos arte, seja ela qual for, e colocarmos todos os tensionamentos da sociedade dentro dessa arte. É isso que vai tornar a arte viva, porque senão a gente vai estar fazendo museu, peça de museu, né? E aí não faz muito sentido no que tange a transformar essa realidade que a gente está. Bom, e aí, Jairan, se você quiser complementar, fica à vontade, tá? Eu só queria emendar, a partir dessa fala, do Airan, porque vocês são professores, né? O Airan até fez algumas indicações aqui dessa atuação em sala de aula também. Vou trazer aqui até um relato pessoal. Eu sinto muito, eu fui aluna de escola pública a vida toda, né? E eu sinto muitíssimo mesmo de não ter tido a oportunidade de ter essa educação musical, ou seja, aprender aquelas coisas básicas, mínimas de música, não ter aula de música, né? Eu queria ouvir justamente de vocês, assim, enquanto professores, como é que vocês têm observado essa questão em sala de aula, no ensino de música de concerto, de música como um todo, na verdade, né, não só da música de concerto, mas todos os tipos de gênero, e também, dessa, digamos, carência de não termos, eu acho isso lamentável, para não dizer que é uma tragédia de alguma forma, de não termos nos currículos escolares a educação musical. Né, a educação musical para não é para ninguém querer virar cantor e pensar nisso profissionalmente, mas ali a criança mesmo ter esse conhecimento, né, ter fomentado ela a saber sobre tons, saber sobre notas musicais, ter essa primeira que seja uma alfabetização a partir da música de alguma forma. Então eu queria ouvi-los, assim, enquanto artistas, mas também professores e educadores nessa linha mesmo da música. De fato, é uma tragédia, né, não ter educação musical nos currículos, assim. Quando aconteceu, eu não me lembro o ano, né, a começou aquele movimento da obrigatoriedade do ensino musical na rede pública, foi um alento no coração, né, mas assim, isso acabou não se concretizando por vários motivos, falar sobre isso aqui é chover no molhado também. Mas, eu digo porque acredito que a maior parte das pessoas tem uma noção do que aconteceu, né. Bom, é realmente uma tragédia tão importante para a formação, para a formação do indivíduo, para a formação intelectual, fisiológica também, né, assim, a gente tem vários estudos já super avançados sobre como é importante o desenvolvimento fisiológico do ser em construção e do ser humano, né, como corpo mesmo se desenvolvendo, isso é muito importante. Eu sinto hoje em dia na sala de aula que os jovens chegam com mais informação, né, chegam tendo um pouco de noção
do que acontece em vários lugares, né, mas sempre num lugar raso, rápido, né, informação rápida, assim, é sempre um trabalho muito árduo construir, uma conscientização e uma capaci e conscientizar e ajudar a construir uma capacidade de entender que aquilo que não está dentro, do cotidiano, né, pode contribuir para ele. É muito doido isso, porque a gente está ensinando um instrumento que não está no cotidiano da maior parte das pessoas. Então, tem que buscar muita ferramenta para aproximar a prática à realidade. Isso é um desafio que, observando a maior parte dos colegas, assim, a gente tem que abrir mão do que nós somos mesmo e tentar entender como faz para atingir esse lugar nas pessoas, né, para colocar elas nesse lugar e aproximar a prática de um instrumento, assim, tá todo mundo lutando para sobreviver, sabe. Eh, eu ouvi recentemente em sala de aula, mostrando um instrumento para uma aluna que estava começando, toquei uma música, ela falou assim: "Olha só, são aquelas músicas de rico, né, que a gente ouve por aí". É isso que acontece, né. Então, assim, é muito trabalho, muito trabalho, mas tem muita gente pensando, nós estamos pensando em várias estratégias também para aproximar a prática e tal. Até assim, aí eu vou falar de mim, mas faz parte também, né. O meu projeto de mestrado, por exemplo, parte desse lugar, né. Eu fiz um livro de choros adaptados para violoncelo, partindo de uma experiência em sala de aula, onde duas alunas pediram alguma coisa para tocar na escola, no Dia da Consciência Negra. Procurei, não encontrei alguma coisa com substância, assim. Mostrei para elas, elas caçoaram de mim. Disse: "Olha, professor, é Dia da Consciência Negra, não dá para tocar isso". E a partir daí fiz um arranjo de samba, 2 sambinhas, e elas levaram para a escola. Levaram para a escola, tocaram, foi um sucesso, ficaram empolgadas, aproximou, né, "Ah, eu lembro dessa música, tinha meu primo tocava no samba lá e tal", outra: eu lembro também". E aí eu percebi que, olha, é uma ferramenta para aproximar a prática do instrumento e a prática também, assim, a coisa de estudar, né, de praticar alguma coisa, assim. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, né, sempre pensando em como que a gente vai aproximar as pessoas a essa prática que acabou, por vários motivos, que o Ayran falou, por vários exemplos, ocupando esse lugar, né, esse lugar da música de rico. Pois Bom, é, essa é, referência, né, de essa tratar referência. como é isso, música de rico, tá fora da realidade da imensa maioria da população. As pessoas não sabem que assim, tô partindo do senso comum aqui, aí vocês, por favor, me digam, mas, a diferença do violino, do violoncelo, o que o violoncelo toca exatamente, quer dizer, quais são os instrumentos da música de concerto, exatamente. Então é isso, né, é fomentar, atravessar esse lugar, saindo desse espaço da música de rico e indo, na direção mesmo dessa imensa maioria da população, e que me parece que é a partir daí, inclusive, que se encontram os talentos todos, né, que estão aí por aí. E aí entrando um pouco na questão mesmo política, a gente vive num sistema capital o sistema capitalista é um sistema que, tritura talentos todos os dias, né. E quando a gente vai falar de arte, de artistas, da música em si, o que se tem realmente é gente que acaba talentos que vão embora nessa máquina de moer gente e talento, justamente porque não teve uma oportunidade de ter música na escola, de acessar um instrumento, de ter uma professora, um professor. E aí a consequência é isso, acaba virando mais uma mão de obra, um artista que poderia ter se desenvolvido ali no momento da vida dele,
e que lamentavelmente não acaba acontecendo, né? Thalita, eu acho que esse ponto é extremamente importante. Um pouquinho mais cedo, você colocou o comentário do Cláudio, e o Cláudio comenta sobre como na Venezuela o El Sistema conseguiu, de certa forma, fazer uma revolução cultural e virou um exemplo para o mundo inteiro, né? Grandes artistas da música de concerto saíram e saem de lá até hoje, grandes orquestras andam, né, fazem turnê no mundo inteiro a partir do que o El Sistema, que é esse projeto que aconteceu na Venezuela, né? Não é um projeto do Chaves, né? Mas o governo Chaves ele encampou esse projeto e ele teve muito sucesso esse projeto. E o que esse projeto diz para nós, né? Dialogando bastante com o que o Jaeran trouxe aqui, traz para nós que a gente precisa de um contexto, a gente precisa de um ecossistema, eu chamo de ecossistema musical. Dentro de sala de aula, eu sempre falo com os meus alunos, não adianta você, indivíduo, tocar bem, melhor do que todo mundo, e ser o que toca mais rápido, mais afinado, com um maior volume. Não adianta. Se a gente não tiver um ecossistema, várias pessoas que toquem, vários grupos que toquem, pessoas que escutem, que consigam dialogar com o que você está tocando, não adianta nada. Né? Então, essa ideia do ecossistema musical é extremamente importante. E aí vai direto no ponto que você trouxe. A gente precisa batalhar para ter musicalização nas escolas. Essa alfabetização na música, né, que a gente chama de musicalização, foi algo que, num primeiro momento, no Ministério do Gilberto Gil, a gente conseguiu uma vitória enorme, que foi a obrigatoriedade do ensino da música nas escolas. A gente sofreu uma derrota enorme depois, porque a obrigatoriedade do ensino da música virou depois a obrigatoriedade do ensino das artes. E aí pode ser qualquer coisa. Hoje o professor de música em licenciatura, formado em licenciatura, o aluno, né, que se forma em licenciatura, ele vai trabalhar na escola, ele aprende processos de musicalização, mas quando ele chega na escola municipal, na escola estadual, ele vai começar a dar aula, ele vai precisar saber um pouquinho de teatro, ele vai precisar saber um pouquinho de artes plásticas, que não teve, basicamente, não necessariamente, a ver com a formação dele. Então a gente sofre uma derrota enorme logo em seguida, né? A partir do momento que a gente ganha essa batalha para que o ensino da música seja obrigatório no ensino público, no ensino básico, a gente em seguida sofre uma derrota enorme, porque esse ensino da música, essa musicalização na escola para as crianças e para os adolescentes viram um ensino das artes abstrato, que pode ser qualquer coisa, né? Igual essa reforma do ensino médio, ele pode ser qualquer coisa, né? A escola, o professor tem vontade de ensinar como ser um bom empreendedor, é isso, vai ser isso, né? E é vendido como sendo um sucesso. Então, nesse sentido, o que acontece a partir daí, né? Segundo o governo Lula para frente, tem espaço muito importante na formação de músicos e artistas da música, as igrejas, né, os projetos que se desenvolvem dentro de igrejas e os projetos sociais. Então, dentro da universidade, eu dou aula na UFMG há 5 anos, né, e estou os últimos 20 anos da minha vida, desde 2005, dentro da universidade, seja sendo aluno dos projetos de extensão, sendo aluno da graduação, sendo aluno do mestrado, doutorado e professor. E o que a gente vê ao longo desses últimos 20 anos, que é exatamente esse processo, né, é que os alunos que chegam na universidade para ter aula de música, ensino superior de música, a maior parte, cada vez mais, são oriundos de projetos sociais, dos mais diversos, ou das instituições religiosas, né? E aí o que a gente percebe? A gente percebe que a gente abriu mão de construir um contexto social geral que não dentro desse ambiente seja de um projeto social específico, para uma comunidade específica, com uma pauta específica ou fora de um contexto religioso, no caso das pessoas que vêm de uma prática musical religiosa, a gente perdeu essa capacidade de vivenciar a música socialmente, ponto, né? E aí as pessoas, os alunos, eles chegam no ensino superior de música principalmente através dessas duas vertentes. De novo, não vou fazer aqui juízo de valor se é melhor ou pior, mas é o que se apresenta. A maior parte dos alunos de ensino superior de música vem oriundos, né, de uma dessas duas possibilidades. É claro que existem ainda
conservatórios. É claro que existem ainda pessoas que estudam com professores particulares, mas o contexto geral da sociedade não se dá nesse sentido. E aí, tanto eu quanto o Jayaram, a gente faz parte de um projeto que é muito importante, que está acontecendo no sul de Minas, que é muito recente do ponto de vista da forma como ele tem se apresentado e tem conseguido o sucesso que tem conseguido, que é a Orquestra Filarmônica de Varginha. A princípio, né, que já entra na sua terceira temporada, a princípio parece, pelo nome, né, Orquestra Filarmônica de Varginha, que vai ser uma orquestra que vai em cima do palco e toca. Mas o maestro Cassiano Massaneiro, que até fez um comentário aí mais cedo, logo no início da nossa participação, é uma pessoa que já vem desenvolvendo o projeto do ensino da música de concerto há mais de 20 anos, na cidade de Varginha, no sul de Minas. E ele é um grande amigo, conversando muito com ele, ele certa vez me disse que, olha ele, certa vez me disse que durante muito tempo ele foi na estratégia de desenvolver um projeto onde haveria uma orquestra jovem e os jovens vão se desenvolvendo ao longo do tempo até se tornarem profissionais e poder, no sul de Minas, ter uma orquestra profissional mesmo, com um nível alto de qualidade técnico e artístico. E ele resolveu, depois de muitos anos, décadas, tentando essa estratégia, ele mudou a estratégia. Eu acho que essa estratégia atual tem sido muito feliz. A Orquestra Filarmônica de Varginha já existe na sua terceira temporada. O Teatro Capitólio, que é o maior teatro da cidade para essa finalidade, ele se encontra lotado, né, na última temporada inteira, e os 2 concertos que aconteceram esse ano absolutamente lotados, as pessoas do lado de fora não conseguindo entrar, mais de 600 lugares preenchidos dentro da sala de concerto, para assistir Mozart, para assistir Beethoven, para assistir Shostakovich. A cidade está empolvorosa, a cidade está totalmente mobilizada, desde das escolas que levam 70, 100, 150 alunos no final de semana, no domingo, as escolas se organizam para levar os alunos, até as famílias mais tradicionais, a avó, o avô, o pai e a mãe com o neném, com uma criança, né, indo assistir o concerto, e isso tem mobilizado a sociedade. E aí permite que o projeto Orquestra Filarmônica de Varginha consiga dar o passo seguinte, que é o ensino, é o projeto pedagógico, é garantir que essa orquestra que hoje existe, com a maior parte dos músicos de fora da cidade, daqui a 5, talvez 10 anos, possa ser composta, na sua maior parte, de pessoas da própria cidade, de pessoas da própria região do sul de Minas. E é isso que eu chamo de um ecossistema musical rico. Quando a gente pensa na floresta amazônica, a gente não pode esquecer que todos os estratos da floresta são importantes para a floresta inteira acontecer. Se a gente não tiver uma parte da floresta, a gente não tem a floresta tal como ela é. E um projeto musical, falando da sociedade, ele precisa pensar nisso, em todos os estratos, né? Então, tanto eu quanto o Jayaram, nós somos muito felizes assim, de fazer parte desse projeto da Orquestra Filarmônica de Varginha, porque é um projeto recente, né, enquanto a orquestra profissional, e não só um projeto de orquestra jovem, né, como era o que vinha sendo tentado, agora não, é um projeto de músicos profissionais que vão para Varginha, passam horas no ônibus para chegar lá, passam um dia inteiro ensaiando e no dia seguinte apresentar um concerto de alto nível técnico e artístico, tem mobilizado a sociedade inteira, os políticos da cidade, os políticos da região, as organizações civis, as instituições todas, hotéis, restaurantes, tudo tem se mobilizado em nome de uma música de concerto, que até então não é tido como música que o povo ouve, mas está lá, está ouvindo, né? Então tem algo que é possível de fazer com essa música. Tem uma pergunta que chegou aqui da Cecília Manso, um comentário, mas eu queria fazer uma outra pergunta pegando um gancho nessa sua última fala, Iran, que eu vou fazer a pergunta primeiro, depois eu vou ler a pergunta da Cecília, mas só para ficar aqui na espera, porque eu quero ouvir, só para pegar o gancho do que vocês estão trazendo aqui. Quando a gente pensa em música de concerto, eu acho que tem uma ideia também muito de lugar, né? A pessoa ter que ir a um teatro municipal, a pessoa ter que ir para um espaço. Talvez, de novo aqui, vou fazer trazer um autorrelato. Eu fui algumas vezes, diversas vezes, na Concha Acústica de Campinas, que é muito próximo ao Teatro Carlos Gomes ali, e que a Orquestra Sinfônica fazia os seus concertos domingo à noite, público, lotava, famílias, crianças, etc.,
Então eu tenho a sensação, talvez, que quando você leva para a rua, sabe, quando você traz esses concertos para esses espaços, e na rua que seja, né, que tá todo mundo ali transitando, me vem a sensação que isso é uma ponte que você acaba construindo para acontecer experiências como essa que você acabou de relatar, que tenha ocorrido em Varginha. Mas antes da resposta de vocês, eu só quero colocar aqui na tela a Cecília Manso, que ela faz um comentário dizendo: "Educação musical nas escolas não custava nada e é essencial. No Brasil, coisas assim raramente vão para frente, não se sabem bem o porquê. É irritante". E aí ela faz uma pergunta para você, Airan, ela diz: "Pergunta para o Airan se ele conhece o Esbórnia em Revista, do Rick Gomes, antigo Tangos e Tragédias". Tá aí. Não conheço, vou pesquisar. Obrigado pela pergunta e pela indicação. Eu não faço ideia do que seja. Eu vou pesquisar porque eu sempre me interesso muito pelo novo na música, né? O Sborn em Revista e do Rick Gomes, não sei mesmo o que é, mas vou procurar. Agora, eu comecei na música, Thalita, em 2001. Assim, o que me tocou na música foi, eu estava andando num festival de inverno de Ouro Preto, né? A UFMG organizava na cidade de Ouro Preto um festival de inverno. Eu fui fazer uma oficina de teatro. Assim, meu pai me levou, novo, 11 anos, eu e minha irmã, e aí a gente estava descendo uma rua, uma ladeira, e ouviu um concerto começando. Dois violinos afinando com um piano, e quando entra, eu assisti, né, um concerto de dois violinos e piano, um pai, uma mãe e um filho fazendo um concerto. Eu saí daquele concerto e falei, pai, eu quero tocar violino. Eu nunca tinha visto um violino, não sabia o que era um violino. E ele, né, pensou assim, uma criança de 11 anos amanhã vai esquecer e não vai pedir mais. Eu fiquei um ano pedindo, ele me deu o violino. Depois eu tive a sorte de estudar com esse violinista que estava fazendo concerto, que foi o professor Edson Queiroz, que já se aposentou vai se aposentar agora em maio, né, na UFMG. Foi meu professor durante 5 anos e que, de certa forma, foi essencial na minha formação. Né? Então, de fato, essa música de concerto, ir em direção ao povo, ir para a rua e chamar para dentro dos teatros, de fato o que vai conseguir fazer essa aproximação. Eu lembro que quando eu fui primeiro violino no Teatro Municipal do Rio, de 2014 a 2021, uma coisa que acontecia muito a gente fazia os ensaios pela manhã, e aí a gente, no intervalo do ensaio, saía ali para a Cinelândia, na rua 13 de Maio, ia tomar um suco naquelas galerias que tinha ali do lado. E eu lembro da gente sempre convidando os trabalhadores daquelas lanchonetes e tudo para irem assistir. Tinha um domingo a R$ 1, tinha dia que era cortesia. E não adiantava o que a gente falasse, né? O Teatro Municipal do Rio é aquela coisa imponente, cheio de dourado, de ouro, com aquela águia dourada em cima, aquele domo, colunas e tudo. As pessoas, elas tinham medo, várias falavam assim, vários trabalhadores, né, que trabalhavam um dia inteiro ao lado do Teatro Municipal, falavam assim, eu não tenho roupa para ir mesmo, né? Eu não sinto que eu posso entrar ali. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas sintam um pouco mais próximas para que aí sim elas consigam se sentir à vontade para entrar. Se quiser complementar, Jairan, pode complementar sobre essa questão da proximidade, né, de ter essa ponte sendo construída aí para que, as pessoas possam justamente não pensar na roupa e querer acompanhar e querer ir assistir um espetáculo, ver. Eu acho que estando na rua, a gente já é meio caminho andado, me parece, sabe? É, também acho, estando na rua é um ponto importante, estar na rua, né? Agora, tem que haver também uma política institucional para essa aproximação, reconhecendo a necessidade da cultura nas suas mais amplas e variadas formas para a construção do ser humano, do cidadão e do indivíduo, etc. Né? A gente cai nesse lugar novamente, porque tem vários exemplos, né? Instituições isoladas, algumas instituições, o próprio exemplo da Filarmônica de Varginha, né?
que consegue quebrar essa barreira, mas tem um esforço e tem um trabalho direcionado para isso. Então, assim, a gente vê que isso é possível, isso é possível. Eu já vi isso em outras instituições, trabalho numa instituição onde isso acontece num nível, né, estamos na capital, etc., mas também tem uma coisa de buscar as pessoas e aproximar, trazer para dentro da instituição, para conhecer um pouquinho, entender como funciona. É óbvio que tem, assim, várias barreiras que, sem um trabalho e um esforço árduo, essas barreiras não serão rompidas, né. Então, assim, né, estar na rua, levar para a rua ao mesmo tempo faz parte, dessa ideia, né, de romper essas barreiras. Queria Bom, fazer só aí um complemento, Thalita, rapidinho, com claro, relação a claro, isso, que é por muito favor. importante, que a gente está passando por um momento de debate da forma como a cultura ela é viabilizada via Estado, né? Então, os editais de cultura não dão conta mais, né? De 100% de projetos que são inscritos para qualquer edital, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, Lei de Incentivo, Rouanet, menos de 4% é aprovado, né? E tem alguns desses editais que tem um número estipulado de projetos que vão ser contemplados com 10 mil reais para o projeto acontecer, 20 mil, 50 mil, 100 mil. E assim, é impossível viabilizar o projeto que eles abrem a categoria com a verba que é dada. Então, assim, a forma de financiamento da cultura hoje no Brasil, ela está no seu ponto terminal. Né? Se a gente fosse fazer uma analogia com a saúde, a gente está na UTI, porque os editais que saem de lei Aldir Blanc, fomento de cultura, lei municipal, lei estadual, não dá conta, não dá conta. É um absurdo surreal achar que a cultura no Brasil pode ser feita da forma como vem sendo feita. Então, assim, a classe artística do Brasil precisa se reorganizar para fazer um novo pacto nacional com relação a como a gente vai financiar essa nossa cultura. Seja a música, o teatro, o cinema, não importa. A literatura, a gente precisa repactuar, precisa encontrar uma nova forma, porque essa atual, ela inviabiliza o fazer artístico no nosso país. Mas, você sabe me dizer as razões pelas quais, por exemplo, apenas 4% é aprovado? Tem uma e você está falando isso do montante mesmo, por exemplo, dessas principais, leis de incentivo, Aldir Blanc, Rouanet, Paulo Gustavo. Você sabe dizer por qual razão, quer dizer, se tem só 4%, esse valor estimado ele fica retido? Ele não eu não entendi exatamente, assim, do porquê e desse, digamos, dessa denúncia que você está trazendo realmente, porque o que se tem de maneira institucional de informação é que: "Olha, a gente tem a Lei Rouanet, a gente tem a Lei Paulo Gustavo, a gente tem a Aldir Blanc, que é essa lei que foi uma luta, uma conquista, inclusive, que aconteceu ali no contexto da pandemia, sofreu esse revés todo aí de ter perdido uma imensa parte do seu orçamento, né? É um orçamento que foi complementar o orçamento secreto da Câmara, e a gente já sabe todas as operações escusas em relação a isso, mas você sabe dizer, Ayran, por que esse baixo percentual de aprovação? Na verdade, não é o baixo percentual de aprovação. Na verdade, o problema é que o montante total de dinheiro que vai para esses editais, para as Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, Lei Municipal e Estadual nas suas diversas formas, dos fundos municipais e estaduais de cultura, é um montante que não dá conta da quantidade de projeto artístico musical que existe. Então, vamos supor, se a gente tem 10 mil projetos artísticos em Belo Horizonte, eles precisam conseguir verba para um total que o município de Belo Horizonte financiaria 10 deles, 40 deles, 100 deles, no máximo. Né? E aí como é que fica? Num total de 10 mil projetos, né, profissionais, com muitas pessoas com um bom currículo envolvidas, como é que 10 mil projetos vão disputar uma verba para 100 projetos? Não tem como, é impossível. E aí o que acontece com esses outros 9.900 projetos? Sobrevivem,
né, passam chapéu, ou vão fazer outras coisas, ou aceitam migalhas. Então, esse número que eu coloquei aqui, né, de 4%, é um artigo recente que eu li, eu me esqueci o nome agora do autor, mas é fácil de encontrar, deve ter 2 semanas, que ele traz esse produtor musical, se eu não me engano é de Minas Gerais mesmo, que ele traz que apenas 4% do total de inscrições conseguem ser contemplados pelo valor que é disponibilizado. Então, assim, é absurdo, a gente precisa subir muito, mas muito mesmo, 100 vezes, 1000 vezes a quantidade de verba de financiamento que é destinada à cultura. Está muito aquém. E aí cria essas distorções absurdas, né? Por exemplo, você vai olhar para um filme que vai para o Oscar, e que bom que vai um filme para o Oscar, uma quantidade de dinheiro que é inimaginável, que daria para fomentar não sei quantos mil outros projetos. Né? E não é que não tem que ter essa verba para ir para o filme que ganhou o Oscar e deu essa visibilidade para né, o nosso fazer cinematográfico brasileiro. Não é que não tem que ir, mas tem que ir um mesmo montante para outros milhares que não conseguem nada. Né? Então é esse o ponto. Perfeito. Na semana retrasada, nós trouxemos aqui uma profissional do audiovisual, uma diretora de cinema, que ela está fazendo justamente esse questionamento diante de um anúncio, né, de uma verba pública, né, verba federal, que foi para a produtora que produziu o filme Ainda Estou Aqui, que já é uma produtora que tem muita visibilidade, que tem recurso, que tem estrutura, uma verba que vai ser de alguma forma direcionada até para a contratação de profissionais que não são brasileiros. Isso estou trazendo um pouco da memória da conversa que a gente teve aqui. Enquanto as outras produtoras, trazendo um pouco desse panorama do audiovisual, ficam isso, passando chapéu, migalhas, batalhando por editais. E veja, eu queria até aproveitar, porque a minha próxima pergunta ela vai justamente nessa direção, porque ainda, né, no site da Funarte, eu trouxe aqui um pouco do que eles apresentam como os projetos de incentivo do Estado e da iniciativa pública. E aí, então, diz o seguinte: Funarte há décadas trabalha para apoiar e divulgar a música de concerto. E aí eles elencam aqui que fazem como: realiza circuitos nacionais de recitais, apoia a manutenção e o crescimento de orquestras e grupos de câmara, realiza as bienais de música brasileira contemporânea. E aí pergunto para vocês se é realmente essa a realidade, qual é a medida disso, que tipo de incentivo de fato acontece a partir dessas premissas todas e disso que a Funarte está apresentando ali institucionalmente sobre a música de concerto especificamente. Jai, vai lá, eu falo depois. Nossa, talvez seja melhor você falar, porque eu não vou saber. Sinceramente, assim, nos últimos 2 anos, eu não busquei, então, assim, não chegou a mim, e também não busquei, assim, ver o que a FUNAI tinha para oferecer, né? Fui sempre me adaptando ao que precisei fazer para sobreviver, e para fazer sobreviver tocando, ensinando, etc. Então, ah, então, realmente, eu não sei dizer se é isso mesmo que acontece, Thalita. Acho que o Airan tem mais. Tá ligado aí. De fato, a Funarte, ela tem esses projetos. Mentira não é. Esses projetos, esse fomento existe. Mas cai naquela mesma coisa que eu estava falando antes. Ele não dá conta. Não dá conta. Por exemplo, a Bienal de Música Contemporânea, que acontece no Rio, quase não aconteceu em 2019, se eu não me engano. Né? Eu participei de todas as edições enquanto eu morei no Rio de Janeiro, eu participava da Bienal de Música Contemporânea. E de um ano para o outro, desde 2011, que foi o primeiro, ou 2010, que foi a primeira edição que eu participei, né, como o nome diz, é a cada 2 anos, a cada edição tinha menos verba, menos dinheiro para pagar os artistas, menos dinheiro para pagar os compositores, que compunham especialmente para a Bienal, até que chegou num ponto em que a Academia Brasileira de Música, que fica no Rio de Janeiro também, a ABM, ela organizou sem verba. E a gente, os músicos, sabendo da importância, né, da Bienal, da música contemporânea, que vem lá desde a década de 60 ou 70, etc., a gente não deixou aquilo morrer. Mas durante 2 edições, no Rio de Janeiro, praticamente não existia verba. A Funarte dava um apoio logístico, dava um apoio institucional, mas quem mesmo
foi o motor da Bienal, foi a Academia Brasileira de Música. Isso com relação a todos os projetos, Thalita, todos os projetos. A Funarte tem os editais, eles são essenciais. É importante a gente fazer a crítica valorizando o que já tem. Esses editais da Funarte são extremamente essenciais. Há que se fazer justiça que no governo Bolsonaro quase não havia. A partir do início desse governo Lula, os editais voltam, mas é isso, eles voltam muito aquém do que é necessário, muito aquém do que precisa. E aí nós, enquanto artistas, a gente precisa, né, enquanto pessoas da cultura, a gente precisa fazer a seguinte reflexão. Qual que é a nossa função na sociedade? Porque se for para nós sobrevivermos, a gente não vai conseguir pensar o fazer artístico, o fazer cultural, o fazer musical. A gente vai ser simplesmente um monte de cobaia girando, correndo naquela roda dentro da gaiola, igual uns malucos, todo mundo fazendo arte, disputando um dinheiro que nem existe, que não dá para viver, é impossível sobreviver, né? Então, a partir do momento que a gente consegue parar minimamente para refletir, discutir, tá, esses editais, que bom que eles existem, mas eles são suficientes? Não. A gente precisa, de fato, de um novo pacto. Né? É um absurdo a Funarte hoje, tal qual ela está organizada, e o governo federal, né, no lugar que está, vendo o que foi o processo, né, de construção de valor cultural na ideologia que vem com o bolsonarismo, mas que vai continuar para além do Bolsonaro, a gente precisa entender que a gente tem que sim investir em cultura. Né? O Brasil Paralelo ele já entendeu isso há muito tempo. A quantidade de dinheiro que vai para o Brasil Paralelo, enquanto uma plataforma que veicula ideais de extrema-direita, ideais conservadores, eles estão olhando lá na frente, eles sabem realmente que eles precisam investir em cultura. E a esquerda institucional, ela está abrindo mão disso, ela está abrindo mão fazendo como? A gente está abrindo mais editais do que tinha no Bolsonaro. Pá, mas se a gente fosse comparar com o que tinha no Bolsonaro, aí não dá, aí acabou, aí é o fim do mundo. Né? A gente tem que lutar pelo que é, no mínimo, 10% para a cultura e ponto. Sabe? 10% do PIB para cultura e ponto. Por quê? Porque já foi provado por A mais B que R$1 em cultura reverte em não sei quantos mais, 10, 20 vezes mais, né, no PIB. Então, se você tem um PIB e que você investe 10% em cultura, você vai ter 100% de retorno depois. Por que não fazer isso? Né? Então, é esse o ponto, o campo de debate onde a gente precisa travar. Tem muito pouco dinheiro para cultura. Se você for falar da música de concerto, com exceção de OSESP, Filarmônica de Minas Gerais e uma ou outra orquestra maior, você quase não tem verba para música de concerto. Né? Essas orquestras que têm muita visibilidade, um ou outro projeto que tem muita visibilidade, tem sim bastante dinheiro. Mas falando num país continental como o Brasil, não tem. Né? E outros projetos, então, de música, menos ainda, a não ser aquele gênero musical que está na novela, que é veiculado nas rádios e etc. Esse aí tem jabá e vai ter muito dinheiro mesmo. Perfeito. E aí eu queria então ouvir, Jairan, sobre esse projeto, me parece que é o Ubuntu Ensemble, que na verdade é um fomento para músicos negros na música de concerto, é um projeto que você desenvolve, que você tem, foi idealizado por você. Fala um pouco desse projeto, o que que ele é exatamente, como é que você implementa ele, você, junto com as pessoas todas envolvidas, né? Legal. O Ubuntu foi idealizado por um querido amigo, um irmão, Iberê Carvalho. Eu sou integrante, né? Sou integrante desde o princípio, então, junto com ele aí na criação desse coletivo. E o Ubuntu surge numa perspectiva de dar visibilidade e aquilombamento de músicos pretos, musicistas, né? Músicos e musicistas, na música de concerto, né? Tendo em vista que é um cenário muito embranquecido e, acima de tudo, relutante a refletir o racismo, as pautas sociais e raciais, diferente do que acontece nas outras artes, né? Nas artes cênicas, nas artes visuais, artes plásticas. Eles estão anos-luz à frente no que diz respeito a discutir e agir, né? Refletir e modificar. Isso, na música, realmente a gente tem que trabalhar muito para nessa luta, né? Bom,
O Ubuntu tem como premissa também diversidade no repertório, né. Então, nos nossos concertos, a gente sempre toca obras de compositores, compositoras do repertório canônico, né, da música de concerto. Eu estou falando de Bach, Beethoven, Mozart, assim, mas também tocamos obras de compositoras, compositores pretos que caíram no esquecimento ou foram propositalmente, colocados no lugar do esquecimento, né. E também compositores e compositoras brasileiros, assim. No Ubuntu a gente tem formação aberta, né, então é um lugar para vários instrumentistas. E aí a gente opera, com formação variada de acordo com a verba que tem, com o orçamento que tem para cada concerto. Por exemplo, mês passado em São Paulo tocamos um trio, violoncelo, violino e viola. Semana que vem aqui em Belo Horizonte, vai ser a primeira vez aqui em BH, vamos tocar com 8 músicos, 8 musicistas, 2 pianos, quarteto de cordas e 2 cantoras maravilhosas. Bom, o Ubuntu está nesse lugar, né. É um projeto muito, eu acho que é um projeto importante e necessário para o nosso cenário agora, sabe. É porque ele entra nesse lugar da ação, né, da de não só, a gente quer ir além da representatividade, né, no que diz respeito às pautas raciais e as discussões, etcétera. Bom, e aí então, por último, mesmo, né, uma última pergunta aqui que queria trazer para vocês, essa relação um pouco do que a gente comecei chamando como música erudita, já vou a partir dessa conversa já vou mudar um pouco, música de concerto, né, mas essa relação com o que a gente chama de música popular. Tô partindo aqui também um pouco de senso comum, mas para dizer o seguinte, me parece ser uma característica da música de concerto, brasileira, em trazer alguns elementos que fazem muito sucesso da música popular e implementar e amalgamar nos concertos todos, né. Tem vários exemplos que você vê aí de algumas músicas que são grandes hits brasileiros e que acabam indo para algum concerto, né, e que fica muito legal inclusive. E aí, junto com isso, também queria ouvir de vocês, que também me parece uma característica muito, particular aqui nossa, né, porque ainda que a gente está falando dessa música que tem essa origem, de alguma forma europeia, que carrega todo esse lugar, mas aqui a gente faz um pouco do nosso jeito, né, enquanto brasileiros, assim. Então esses elementos também que são colocados e trazidos na produção mesmo dessas músicas todas, e que acabam caracterizando que é música de concerto, não sei se dá para falar música clássica também, aí me corrijam se eu posso falar música clássica, mas digamos, essa música que ela porque quando a gente pensa em música de concerto, música clássica, orquestra, etcétera, a gente já olha direto pra Europa. Mas a gente tem uma tradição, me parece aqui, da nossa música, de concerto, né, que ela é muito característica. Então eu queria ouvir muito isso de vocês, assim, nessa produção e na interação mesmo com o público, porque a gente tem um público, me parece, que também não fica lá sentadinho só olhando. Ele vibra de alguma forma também, sobretudo quando tem esses shows, esses concertos que são mais, na rua, né, que tem mais esse espaço que tem um pouco dessa interação. Então eu queria ouvir de vocês um pouco nesse sentido, sabe, do que nos caracteriza, nos particulariza, quando a gente está tratando mesmo dessa vivência de quem prestigia, de quem acompanha e de quem produz a música de concerto. Falei, não sei se deu para entender, porque não é bem uma pergunta, mas só estou colocando essa observação aqui para ouvir de vocês se faz algum sentido isso que eu estou trazendo, e ouvi-los a partir disso também. Pode falar, Ira. Acho que o Jairan deu a deixa para você. Isso.
Tá bom. Maravilha. Ó, eu adorei o tema e a forma como você levantou, Thalita. De fato, existe a música que a gente chama de música popular, né? Por exemplo, samba feito por orquestra, bossa nova feito por orquestra, Beatles em concert, Pink Floyd em concert, Led Zeppelin em concert, tem de tudo isso, né? E está cada vez mais comum. Essa é uma forma importante de se fazer porque aproxima. Tá pegando uma linguagem que as pessoas que não estudam a música de concerto, elas compreendem um pouco melhor e a partir disso elas podem se aproximar mais, né? Eu acho que ela é uma das formas e ela é muito importante. Tem orquestras que têm se especializado nesse tipo de repertório, de pegar a música do Chico Buarque, a música do Caetano, a música do Gil, a música dos Beatles, a música do Pink Floyd, levado para a orquestra e feito, né, dentro da orquestra. Isso é importante. Agora, abrir mão, né, de todo o restante para ficar fazendo só isso, eu acho que não é uma alternativa, né? Então, as outras orquestras que não se propõem a fazer esse trabalho também têm que encontrar formas de sobreviver. O que muitas vezes corre o risco é de cada vez mais editais aprovarem aquilo que vai ter mais visibilidade. Então, cada vez vai mais dinheiro para a orquestra que está fazendo Beatles em concert, Pink Floyd em concert, Chico Buarque em concert, Caetano Veloso em concert, né? E aí a gente precisa mediar e problematizar isso um pouquinho. Depois, sobre a sua pergunta, né, que a música de concerto ela pode ser chamada de música clássica. É uma outra denominação que se usa também. Só que ela não é muito correta porque existe o período da música que é o período da música clássica. Igual você tem a literatura romântica, a literatura barroca, a literatura clássica, na música é a mesma coisa. Você vai ter o período barroco, que vai até ali de 1550 até 1750, mais ou menos. Vai ter o período clássico, que o maior expoente é Mozart. Vai ter o período romântico, no século XIX. E aí vai tendo os desdobramentos, né? Então, quando a gente fala música clássica, cria-se uma certa confusão. Peraí, é do período clássico ou é a música de concerto? Né? Então, de fato, o senso comum acabou colocando um pouco como a música de orquestra sendo a música clássica, mas não é, né? O período clássico é um pedacinho dessa música de tradição europeia e tudo que se encontra ali por volta de 1750 até início do século XIX, até 1810, 1820. E aí eu adorei a sua colocação sobre existe uma forma brasileira, né, de fazer essa música de concerto? Existe, e tem gente pensando isso também, não vou falar que está pensando certo ou errado. Tem gente pensando isso com diversos problemas, desde quando o Brasil se entende enquanto, somos uma república, o Brasil, e aí a gente entra no século XX, né, com a Semana de 22, trazendo esse problema, né? Então, Mário de Andrade é um dos principais, né, das principais figuras que vai fazer esse exercício de pensar como é que é a nossa música, como é que é a cultura brasileira e como é que deve ser. Acho que o erro dele, do meu ponto de vista, o erro dele foi pensar como que deveria ser a música brasileira de concerto, né? Eu acho que esse como deve ser, a pergunta foi feita no singular. E aí, o desdobramento disso são tanto coisas muito boas quanto coisas também muito ruins. Uma certa ditadura de como que deveria ser feita, como os compositores deveriam compor essa música de concerto. Então, Mário de Andrade tem inúmeros episódios nos quais ele briga com Villa-Lobos, porque Villa-Lobos não faz a música de concerto tal qual Mário de Andrade, filósofo, pensa que deve ser feita, né? Ao mesmo tempo, temos Guarnieri, que foi muito importante também e que seguiu, de certa forma, à risca o que Mário de Andrade falava, né? Mas desde então, desde esse final do século XIX, início do século XX, existem pessoas, compositores, artistas, músicos no palco, pensando como que deve ser feita essa música de uma forma brasileira. E aí vai ter as suas mais diversas formas mesmo, desde o repertório até a forma como se apresenta. Afinal de contas, todo mundo vai vestir preto e vai subir no palco assim, igual é feito na Europa, de fraque, de gravata e tal, ou vai ser como a proposta, por exemplo, do Ubuntu, né, que o Jayaran trouxe. Eles fazem questão de subir com roupas que trazem uma identidade dessa cultura,
negra, né, dessa negritude brasileira, afrodiaspórica e etc., fazendo a música de concerto. Então, assim, tanto o que se veste como o que se fala, vai se falar ou não, a gente só vai entrar e vai tocar a música e sai, ou a gente vai entrar, vai falar alguma coisa, vai trazer aspectos para direcionar um pouco o ouvinte, ou não, até o repertório que se é escolhido mesmo, né? Tipo, a gente vai fazer música igual em Varginha no passado. No mês da consciência negra, a gente fez questão de trazer música de compositora negra, né? Florence Price, uma compositora negra, e o Coleridge Taylor, também um compositor negro, que foram apagados, né, totalmente da história. A gente fez questão de trazer. Então, a forma brasileira de fazer, eu acho que é essa forma. Eu imagino, né, que o mais importante é a gente trazer essa forma completamente crítica, essa forma que não está satisfeita, essa forma que tem que recriar, não aquela antropofagia dos modernistas, mas essa inquietação. A gente precisa estar fazendo algo que não é só o tradicional. Tem o tradicional? Vai ter, inevitavelmente, porque a tradição do violino, a tradição do violoncelo, a tradição da flauta, a tradição do piano, ela vem dessa história. É uma temporalidade. Mas a gente está aqui hoje, no presente. Então, acho que, como é que a gente vai dialogar com o fato de não ter verba suficiente para a cultura? Como é que a gente vai dialogar com o fato de ter tido uma pandemia no qual nós fomos o segundo país no mundo a ter mais pessoas morrendo nessa pandemia? Como é que a gente vai dialogar com o fato da gente ter a maior floresta tropical do mundo, ser um território enorme, talvez a maior reserva de água potável do mundo, e está destruindo isso? Então, acho que a nossa música de concerto, e toda a nossa música, ela precisa de alguma forma refletir essa contradição absurda, né? Minas Gerais, que é onde eu e o Jairan estamos, está sendo destruída, as montanhas todas, né? O governador, o Zema, ele está entregando todas as nossas serras, todas as nossas montanhas, a troco de nada, e está destruindo. Não adiantou ter Mariana, não adiantou ter Brumadinho, a Vale destruir tudo, a gente está intensificando o que gerou essas nem a tragédia, esses crimes, né? Porque era anunciado o que gerou esses crimes. A nossa música tem que reverberar isso de alguma forma, seja no carnaval, seja na orquestra, seja na banda de guitarra, baixo e bateria. Perfeito, e concordo totalmente, Ayran, totalmente mesmo. Olha, eu agradeço muito vocês. Jairan, se você quiser complementar um pouco dessa fala, fica à vontade também. Eu só não quero tomar muito mais o tempo de vocês, mas o espaço ainda está aqui com vocês, tá? Mas agradecendo já muitíssimo a presença de vocês, a disponibilidade, a gente trocar essa ideia aqui, essa conversa toda. E quero poder tê-los novamente aqui no Cultura Brasileira, assim, para a gente falar mais. Acho que todos os assuntos aqui, os temas que a gente tratou, são assuntos que reverberam para mais diálogo, para mais conversa mesmo, e a partir dessa tônica, desse entendimento que cultura precisa ser política de Estado, né? Precisa ser estratégico, inclusive, né? Precisa ter. Eu vi recentemente um vídeo de um fotógrafo, muito rapidamente aqui relatando, em que ele fala como é que a Rússia, como é que parte da Rússia especificamente passou a ter os melhores fotógrafos e tem isso ainda como referência. E aí esse fotógrafo ele traz uma informação, enfim, ele faz um relato sobre como a fotografia ela foi uma política de Estado ali no processo todo da Revolução bolchevique, né, no processo da Revolução Russa, e isso foi implementado de maneira estratégica, né, de você construir mesmo a partir de uma política de Estado para fomentar isso, para fomentar, no caso, ele deu o exemplo da fotografia, é um vídeo muito bom, inclusive. Quero até trazer aqui, vou pegar ele e vou trazer aqui para a gente colocar e discutir aqui com a nossa audiência, mas só pegando isso como exemplo desse entendimento que me parece que ainda não aconteceu, de que a cultura ela precisa ser estratégica, inclusive para fomentar esses processos todos e diante desse avanço que a gente tratou aqui e falou, né, de um neofascismo, de uma extrema-direita, que não tem nenhum temor, não se furta de fazer essa discussão nos moldes da extrema-direita. Mas aqui do nosso lado, me parece que a gente
trata tudo sempre com muita institucionalidade, muito republicanismo, né, uma cultura que se pretende ser chapa branca, que não trata das questões como você muito bem trouxe aqui, Aira, desse contexto todo político que a gente tem no país, e que isso precisa estar colocado na cultura, né, precisa estar colocado. Então, enfim, acho que só trazendo aqui, porque aí senão a gente vai embora aqui para outras conversas. Papo bom é assim, né? O tempo vai passando e a gente acaba tomando mais tempo de vocês aqui como os nossos convidados. Mas então, de novo, agradeço muito a presença de vocês. Fiquem à vontade se quiserem fazer um comentário final. E é isso. Olha, foi um prazer. Realmente todos os assuntos podem se desdobrar em horas de conversa, né? Todos os assuntos podem ser abordados com muita profundidade, né? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para discutir. E, bom, foi um prazer enorme. Obrigado e até uma próxima. Muito feliz, Thalita, com esse espaço. Mais uma vez, agradecer e parabenizar, né, o programa Cultura Brasileira, assim, na sua pessoa aí, conduzindo o programa há mais de um mês, né? Já completou um mês, não já? Já. No último É, dia 17 de abril fez um mês. Estamos com um mês e aí, meio aí de programa. parabenizar muito você, toda a equipe, que com certeza está aí, né, viabilizando tudo, atrás das câmeras e tudo, atrás dos computadores. O Jones Manuel também, que é uma referência muito forte para mim, há muitos anos que eu já venho acompanhando o trabalho dele. E aí, né, dialogando um pouquinho com o que você trouxe nesse final, né, da importância de haver um fomento de fato para a cultura, porque ela é extremamente estratégica. Eu vou dialogar um pouquinho com o que o João Carvalho, que é outra referência muito forte, conterrâneo, né, daqui de Belo Horizonte também. O João Carvalho, recentemente, ele falou sobre a literatura na União Soviética, como as pessoas têm aquela falsa percepção de que na União Soviética só podia ser feito determinado tipo de literatura, que se eu arriscar o nome, eu vou falhar miseravelmente, mas eu acho que é um realismo soviético, alguma coisa assim, né? E ele fala, não, simplesmente o que acontecia o poder público, ele financiava mesmo, ele colocava dinheiro pesado para esse tipo de manifestação cultural, artística acontecer. E eu acho que está certo, é isso que tem que ser feito mesmo, porque se a gente não tem símbolos nossos, agora falando de Brasil, né, se a gente não tem símbolos nossos, que a gente se identifique, a gente não consegue fazer nada. A gente precisa minimamente se identificar enquanto um povo, enquanto uma nação, enquanto uma cultura, para conseguir lutar contra o imperialismo, para conseguir lutar contra o neoliberalismo e ter a possibilidade de construir nós mesmos a nossa própria revolução, a nossa própria capacidade de construir os nossos sonhos e a emancipação da classe trabalhadora. Então, a cultura é totalmente estratégica, a esquerda tem que assumir isso logo. Não dá para a gente ficar entregando na mão do agropop, da Globo com seus acordos e novelas. Não, a gente tem que pegar e, de fato, usar isso de forma estratégica. Perfeito. Airan e Jairan, muitíssimo obrigada mais uma vez. É isso, tamo junto. Boa noite para vocês aí, até a próxima. Tchau. E muito sucesso aí no trabalho, nos projetos de vocês. De repente, quem sabe em algum momento eu possa ter a oportunidade de prestigiá-los presencialmente mesmo. Aliás, se vocês tiverem algum projeto, eu me lembro que nos e-mails que a gente trocou, você falou que tem alguma coisa virtual, Airan. Se você quiser, inclusive, trazer essas informações aqui, como é que a gente acessa? Tem alguma transmissão online desse projeto de vocês também, que vocês fazem esses concertos? Coloca aqui, porque de repente a gente não está em Minas Gerais, mas a gente pode prestigiá-los de alguma forma aí de maneira virtual. Não, excelente, boa lembrança, Thalita. A Orquestra Filarmônica de Varginha está no Instagram como Filarmônica de Varginha. Estou escrevendo aqui no chat. Pode seguir a gente no Instagram. E aproveitando, eu não toquei nesse assunto porque é tanta coisa, né? Na última sexta-feira, um grupo que eu faço parte desde 2012 acabou de lançar o terceiro álbum, chamado Grupo Cria. A gente lançou o nosso terceiro CD, nosso terceiro álbum, na verdade, porque está em todas as plataformas, o álbum Eu e Você, que é um grupo de música infantil, autoral, que é para pessoas de 0 a 100 anos, porque não
não subestima a inteligência das crianças e da família. Então, o Grupo Cria, também vou colocar aqui, Grupo Cria, no Instagram. A gente acabou de lançar o nosso álbum. Se a gente conseguir em algum momento fazer um programa com alguns integrantes, o compositor Vinícius Castro, seria muito, muito importante, porque é um grupo que propõe ter um posicionamento político claro nas questões sociais, só que direcionado à música infantil. Então a gente lançou sexta-feira o novo álbum Eu e Você, com participação da Fernanda Takai, da Juliana Linhares, do Paulo Mosca, e vai fazer o show de lançamento na Virada Cultural em São Paulo, dia 25 de maio, domingo, às 10h30 da manhã. A gente vai fazer o show de lançamento em São Paulo e no dia 31 de maio, na semana seguinte, a gente vai fazer o show de lançamento no Rio de Janeiro, né, o Grupo Cria. Obrigado pelo espaço. Que ótimo. Não, então, olha, já está combinado. Vamos organizar isso, mas vamos trazer então o pessoal do Grupo Cria aqui para a Cultura Brasileira, vamos trocar essa ideia, vamos conversar, trazer aqui para a nossa audiência, já está mais que combinado, é só ver o dia, a hora certinho e a gente já deixa certo isso, a gente vai falando sobre isso. Ayran, Jairan, muitíssimo obrigado. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.